No próximo domingo, dia 16, acontece a eleição dos conselheiros tutelares da cidade de São Paulo. Entre os mais de 1.000 candidatos inscritos, 220 serão escolhidos pela população para ocupar o cargo. Este ano, a cidade elege 35 conselheiros a mais do que no último pleito. As vagas foram criadas para atender a uma resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, publicada no início de 2011. A medida estabelece que os municípios tenham um conselheiro tutelar para cada 100.000 habitantes. Os conselhos tutelares foram criados em 1990 pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e tem como principal objetivo zelar pelo cumprimento dos direitos garantidos pela lei. Segundo o ECA, todo jovem tem direito à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Quando comprovada alguma violação, cabe ao conselheiro tutelar acionar as autoridades. Cada conselho tutelar é formado por 5 membros, todos da sociedade civil, escolhidos por uma eleição direta. O mandato tem duração de 3 anos. Com a resolução do CONANDA, publicada no começo deste ano, a cidade de São Paulo passa a ter 220 conselheiros distribuídos em 44 conselhos tutelares. Todos os cidadãos que possuem título de eleitor em São Paulo podem participar da eleição. Apesar do voto não ser obrigatório, é importante a presença de todos. Veja os locais de votação no site da Prefeitura de São Paulo: www.prefeitura.sp.gov.br. E para falar sobre a importância do Conselho Tutelar, está conosco o professor Roberto da Silva. Ele é livre docente em Pedagogia Social pela Faculdade de Educação da USP, a nossa Universidade de São Paulo, e fez um doutorado sobre o assunto. Boa noite. Boa noite. Prazer te receber aqui, viu? Igualmente. Com certeza, um prazer mesmo. Como nós vimos na matéria, a eleição dos conselheiros tutelares acontece no próximo domingo. Qual é a formação e quais são as exigências do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, para se qualificar como um conselheiro tutelar, Roberto? Olha, como você ressaltou na abertura, apesar de esta não ser uma eleição obrigatória, talvez seja uma das eleições que melhor expressa o sentimento de cidadania do brasileiro, né? Porque eleger aqueles profissionais que, pelos próximos 3, 4 anos, terão a responsabilidade de lidar com os problemas relativos a crianças e adolescentes no Brasil, que é uma imensa de uma responsabilidade. Com certeza. Né? Agora, é claro que os requisitos exigidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 133, eles são muito simples, de forma que qualquer pessoa pode se candidatar. Talvez não seja exatamente uma situação ideal, né? O artigo 133 do ECA diz ter reconhecida idoneidade moral, quer dizer, não pode ter antecedentes criminais, idade superior a 21 anos e residir no município. Esses são apenas os 3 quesitos que, de uma forma, permite qualquer pessoa, qualquer cidadão se candidatar, mas de um ponto de vista mais crítico é que a gente acha insuficiente para a boa qualificação de um conselheiro tutelar. Eu queria então que você acrescentasse, porque os conselhos tutelares substituem os antigos juizados de menores, que tinham um poder que antes era só dado a juízes e promotores. Você acha que essa substituição é benéfica ou não? Ela foi benéfica porque nos Códigos de Menores de 1927 e 1979, que atribuía poderes absolutos aos juízes, eles tinham a capacidade de fazer intervenção nas famílias, sobretudo pobres, retirar os filhos dessas famílias, dar em adoção, principalmente adoção internacional, ou colocá-las em abrigos, onde elas deveriam ficar até os 18 anos de idade. Não se quer que uma única pessoa, como um juiz, tenha poderes absolutos para determinar a vida de uma criança, né? Então, retirar os cerca de 80% dos poderes das mãos dos juízes e atribuir à sociedade, significou, do ponto de vista político, de certa forma, devolver para a sociedade os poderes sobre a criança e o adolescente, e não nas mãos de um juiz. Mas se você não tem uma formação específica para ser conselheiro tutelar, não é temerário isso? Não, esse é um dos pontos nevrálgicos da questão, porque os conselheiros
conselheiros atuais, eles estão exercendo poderes que antes eram de juízes e de promotores. E sem a formação jurídica, sem uma grande experiência nesse tema, eles têm dificuldades até de legitimidade junto ao Judiciário, ao Ministério Público ou à Defensoria Pública, por causa do diálogo, por causa da interpretação das leis, dos trâmites próprios desses processos que envolvem crianças e adolescentes. Esses conselheiros usam isso politicamente, religiosamente, se beneficiam desse tipo de situação? Sim, há diversos setores da sociedade, a gente poderia nomear explicitamente partidos políticos, igrejas evangélicas, mas também o tráfico de drogas, veja que curioso, que resolveram, de certa forma, se apropriar da estrutura de conselhos tutelares para garantir a lisura dos seus próprios propósitos. Então, hoje, nesse momento de eleição, eu particularmente tenho feito a convocação de que as pessoas que tenham qualificações, como professores, por exemplo, da rede pública do Estado, agentes comunitários da saúde, que têm uma grande inserção nas comunidades, e lideranças comunitárias, que se apresentem como candidatos ou se apresentem nas eleições para fortalecer determinados candidatos que tenham um perfil mais adequado em relação àquilo que a gente acredita. Vou tocar num assunto com o senhor, que me parece importante, porque a sua formação é uma reviravolta na vida. E a gente vê que a situação de muitas crianças nesse país parece que não tem a possibilidade de ser revertida. Sim. O senhor teve uma dificuldade no início da sua vida, queria que brevemente o senhor comentasse, até para brilhantar o que o senhor é hoje na sua vida enquanto cidadão, enquanto homem. Eu fui da primeira geração de crianças entregues ao regime militar, né? A exemplo do que eu falei, do grande poder que os juízes tinham de intervir nas famílias pobres, confiscaram a mim e meus irmãos de uma família que era pobre porque tinha dificuldades, e com isso determinaram o nosso estado de abandono, a internação até os 18 anos de idade e a internação da mãe num hospital psiquiátrico onde ela veio a falecer. Com isso, eu fiquei dos 2,5 até por volta de 17 anos em abrigos, em unidades de internação da FEBEM. Quando eu fui desinternado aos 17 anos, eu fui jogado na rua, no mesmo estado de abandono em que havia entrado, 15, 16 anos atrás. E essa vivência de rua acabou me levando para a cadeia, onde eu passei cerca de 10 anos, né? Então, eu uso essa experiência de vida para, hoje, trabalhar a formação de pessoas que trabalham com crianças e adolescentes, com atos infracionais e sistema penitenciário, porque eu acredito que na minha vida foram cometidos muitos erros, né? E a gente acha que são basicamente erros de formação dos profissionais que trabalham nesta área. Então, a gente tem cada vez mais a esperança de que é possível nesse país e em qualquer outro lugar do mundo se reverter uma situação inicial que não era favorável. Eu mostrei esse livro que está saindo nesse instante aqui. O senhor faz parte de um dos autores. Eu sou organizador desta coleção. Que bom. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse livro para que a gente pudesse encerrar a nossa conversa. Esse é o segundo volume de Pedagogia Social. Eu peguei da editora da Gráfica agora, né? Eu estava conferindo ainda a qualidade da publicação, mas a linha da educação social, da pedagogia social, é uma das linhas que a gente acredita para a formação dos profissionais que trabalham nessa área de atendimento social. Muito obrigado pela sua gentileza, parabéns pelo seu momento de vida, pela sua conquista e pelo que o senhor pode acrescentar na vida de tantos jovens que estão perdidos nesse país ainda, lamentavelmente. Muito obrigado. Seria interessante nós conferirmos na semana que vem o resultado dessas eleições, né? Combinado. Uma boa noite, viu? Prazer em tê-lo aqui, viu? Muito obrigado.